Bom dia com alegria, tá tudo bem com vocês? Esse é o dia que o Senhor fez, nós nos alegraremos, nós nos regozijaremos nesse dia maravilhoso que o Senhor preparou para mim, para você, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós já estamos no nosso 5º dia do nosso propósito, da nossa jornada de 21 dias, vivendo o impossível, vivendo tempos de milagres em nome do Senhor Jesus, vivendo aquilo que Deus ele já preparou para nós em nome de Jesus, porque o nosso Deus ele é um Deus de milagres, é um Deus de promessa, Ele nunca falhou e jamais vai falhar, não vai ser na nossa vida que Ele vai falhar em nome do Senhor Jesus. Então é tempo de milagre, é tempo de vivermos o milagre de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome do Senhor Jesus. Hoje o tema está maravilhoso, poderoso. Bom dia, Michele. Bom dia. Em nome do Senhor Jesus. Hoje o tema está poderoso da nossa live, desse propósito, desse dia. Hoje é 5 de setembro. Como o dia passa rápido, né? Hoje é 5 de setembro e Deus ele tem uma palavra para você, tem uma palavra para mim nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Que você possa pegar essa palavra e levar para a vida, levar para o seu dia todo. Em nome do Senhor Jesus, é tempo de milagres. É tempo de você viver o milagre de Deus na sua vida. E antes que o milagre aconteça na sua vida, você precisa ouvir a instrução. Assim como eu sempre falo, Jesus, antes de operar o milagre, ele ensinava para a multidão, ele ensinava para o povo, ele ensinava para os seus discípulos. Antes de haver o milagre, ele ensinava. E é de suma importância você o quê? Dar ouvido ao ensinamento de Jesus, à instrução de Jesus. A fé vem como? A fé vem vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando você dá ouvido à palavra de Deus, o milagre ele acontece na sua vida em nome do Senhor Jesus. E a pergunta para você hoje, tem uma pergunta para você hoje. Onde você encontra forças quando a luta parece ser maior do que você? Onde você encontra forças quando você olha para a luta, você olha para a circunstância e ela é maior do que você? Aonde você busca suas forças? Aonde você busca refúgio? Aonde você busca segurança? Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir, parece que as coisas não vão dar certo, aonde você busca força para vencer? É a pergunta para você no dia de hoje. Hoje nós vamos meditar em Isaías. Já anota aí no seu caderninho. Você que não tem um caderninho, já compra um caderninho de área espiritual. Já deixa para as lives aqui, para o propósito de oração. Já deixa o seu caderninho já preparado para você anotar tudo aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração. Já deixa o caderninho para você anotar, para você não perder nada, em nome de Jesus. Então, a nossa palavra de hoje está lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a palavra de hoje. Feche os seus olhos aí. Você que pode fechar os seus olhos. Se você não pode, só se conecta agora. Vamos pedir para o Espírito Santo falar o nosso coração nesse dia. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Fala: Senhor, obrigada por esse dia, Pai. Obrigada porque o Senhor tem uma palavra, Pai, nova para o nosso coração, ó Deus. Assim como o Senhor diz agora, Pai, na Tua palavra, meu Deus, que o Senhor é a nossa força em meio às batalhas. Hoje, meu Deus, eu coloco cada mulher aqui, ó Deus, cada mulher que vai me ouvir, cada mulher, meu Deus, que também está no grupo, meu Deus, no tempo de milagres do WhatsApp, Pai, todas que ouviram a minha voz, ó Deus, meu Deus, venham ser renovadas nesse dia. Meu Deus, que elas venham ser sustentadas e levantadas, ó Pai, pelo Teu poder. Meu Deus, é a minha oração, em nome de Jesus. Se você concorda, fala amém. Receba em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela
ela nos ensina aqui. Vamos ler mais uma vez? Ela diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A luta, ela vem para todas. Para todos nós, a luta ela vem. Ela vem para você, ela vem para mim. A luta, às vezes, quando vem na nossa vida, ela parece que é maior do que as nossas forças. Ela é maior, às vezes, nós pensamos que é até maior do que o nosso Deus. Mas não é assim. O Senhor, Ele diz, não temas. Não temas. Não temas porque eu sou contigo. Nós não estamos sozinhos. Em meio às lutas que vêm contra a nossa vida, nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele diz que nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Então, em meio à luta, em meio àquela circunstância que você tem enfrentado hoje, que parece que não tem jeito, que é impossível se reverter a situação. Parece que a luta veio para te derrubar, veio para poder destruir mesmo a sua vida. Mas é no meio da luta. É no meio da luta, coloque isso no seu coração. É no meio da luta que nós revelamos o Deus que nós servimos. É no meio da luta que vem uma força que vem de Deus na nossa vida. Revela aquilo que está no nosso coração. Quando nós enfrentamos uma luta, uma aflição, revela aquilo que está dentro do nosso coração. Assim como a palavra de Deus diz, né? A boca fala o que está cheio o coração. É no meio da circunstância, é no meio da luta que verdadeiramente nós revelamos se nós confiamos verdadeiramente em Deus ou se nós não confiamos em Deus. É no meio da luta. Deus, Ele revela a força que não vem de nós, mas que vem dele. É no meio da luta que nós entendemos que não é na força do nosso braço, mas é no Deus a quem nós servimos. Vem de Deus a quem nós servimos. A luta, ela não nos define. Ela não define você. Aquilo que você tem enfrentado hoje, ou que você vai enfrentar hoje, não te define. Não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Mas a luta não define você. Mas fortalece a sua fé. Coloca isso no seu coração. A luta não nos define. Mas a luta, ela aumenta a nossa fé. A nossa confiança em Deus. Exemplo disso, é Paulo. Paulo, ele diz na palavra, anota aí, Paulo diz lá em 2 Coríntios 12:10, diz assim: quando somos fracos, então somos fortes. Quando nós estamos fracos, aí sim nós estamos fortes. O que quer dizer? Por que Paulo ele diz assim? Ele diz assim porque quando nós nos achamos, fala assim, sem Deus eu não consigo. Pensa numa luta. Você fala assim, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não dou conta de vencer isso aqui. Tem muitas pessoas que vivem no pecado e tentam vencer sozinha. Tenta vencer sozinho. Tem pessoas que estão presas no vício das drogas, no vício do álcool, e pensa que dá conta sozinho de sair. Não, quando eu quiser eu saio, e não consegue sair. Mas quando essa pessoa ela reconhece, fala assim, sem Deus eu não consigo sair disso aqui. É isso que diz esse versículo. Quando você pensa que tá fraco, aí você tá forte. Quando você pensa que você não consegue, aí que você consegue. Por quê? Porque você depende de Deus. Você coloca a sua esperança em Deus. Você coloca o seu coração em Deus. Fala, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não consigo vencer isso aqui. Se o Senhor não for comigo, eu não consigo vencer o pecado. Se o Senhor não for comigo, eu não consigo vencer essa circunstância que eu tenho enfrentado hoje na minha saúde, nas minhas finanças. Se o Senhor não for comigo, eu não consigo sair disso aqui. Isso é reconhecer. Isso é o quê? É dizer, digo fraco, eu sou forte. Quer dizer o quê? Quando você acha que você tá fraco, que você tá fraco, aí você tá forte. Quando nós reconhecemos que sem Deus nós nada podemos,
aí sim nós estamos fortes nele. Porque todos nós enfrentamos luta. Por isso que há força em meio à luta. Quando tudo diz que não, quando parece que o mar não vai se abrir, quando parece que as coisas não vão estar no lugar, aí que você está forte. É igual uma casa, quando para você colocar ela em ordem, vira uma bagunça primeiro. Mas depois você vai colocando cada coisa em seu lugar. Às vezes é necessário vir a tempestade na nossa vida para nós acordarmos e colocarmos as coisas no lugares. Então, em meio às lutas, Deus, ele trabalha a nossa fé. Eu quero que você coloque isso no seu coração. Quando você passa por luta e circunstância, não é que Deus, ele manda. Não, mas ele usa aquela circunstância para nos moldar, para preparar o nosso coração, para nos fortalecer em fé. Quando você pensa que você está fraca, aí sim você está forte. A força verdadeira, coloca no seu coração, ela vem da presença de Deus. A força verdadeira, ela vem da presença de Deus. É da presença de Deus. Quando a presença de Deus está em nós, assim, aí sim nós estamos fortes. Aí sim, posso passar pelo vale da sombra da morte. Eu sei que Deus está comigo. As águas não vão me submergir. O fogo não vai me queimar. Quando a presença de Deus, quando você sabe que a verdadeira força vem da presença de Deus, pode vir o que vier. Você fica firme em Deus. Eu sei que isso aqui vai passar. Tudo na vida passa. Tudo na vida passa. As lutas são passageiras. Às vezes você pode falar assim, mas a minha luta tem sido anos eu tô passando o mesmo ciclo, a mesma coisa. Tá na hora de você mudar. Tá na hora de você buscar a presença do Senhor. Porque isso não é normal. Porque a luta, ela passa. Ela passa e surge outras diferentes. Por quê? Para você crescer na fé. Mas a mesma luta tem algo errado. Você precisa passar. Você precisa enfrentar. Você precisa buscar a presença de Deus para vencer isso que você tem enfrentado hoje. Exemplo disso é exemplo de Davi. Davi, ele tinha um gigante na frente dele. Um gigante que o quê? Tá lá em 1 Samuel, capítulo 17. Depois você lê a história de Davi. Davi, ele era desprezado pela sua família. Ele cuidava das ovelhas, tem toda uma história. Mas o que eu quero dizer pra você é que Davi, ele olhou para aquele gigante. O exército com medo do gigante, mas ele sabia, o Davi, ele sabia quem era com ele. Que a presença do Senhor era com ele. Isso que você tem que estar no seu coração. Entender que a presença do Senhor está com você. Agindo Deus, quem impedirá? Davi, ele venceu aquele gigante porque ele tinha certeza que Deus era com ele. Quando nós temos essa certeza no nosso coração, que Deus é conosco, que nós podemos passar o que passar nessa vida. Mas Deus não vai nos deixar sozinhas. Deus não vai nos deixar desamparadas. Davi venceu Golias porque confiava no Senhor. Você vai vencer essas lutas se tão somente você confiar no Senhor. Eu pergunto para você, será que verdadeiramente você tem confiado no Senhor? Você tem entregado o seu coração para o Senhor, a sua vida para o Senhor? Será que verdadeiramente você tem entregado a Deus ou você tem confiado em si mesmo? Ou você tem confiado na força do seu braço? Você não consegue não. Dá conta não, filha. Não dá conta não. Nós, na força do nosso braço, não conseguimos vencer os gigantes que vêm na nossa vida. É na força de Deus, é na presença de Deus, é com a presença de Deus em nós que nós podemos vencer os desafios que vêm contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. É com a presença de Deus, é com a presença do Espírito Santo nos guiando, nos dirigindo. Cada batalha sua, ela é um testemunho para a glória de Deus. Presta atenção. Cada batalha vencida, não é batalha perdida, não. Cada batalha vencida na sua vida
É um testemunho para a glória de Deus. É um testemunho para edificar outras pessoas. Deus, Ele não quer que você fique preso nessa luta que você está. Não, Ele quer que você avance, que você vença. Mas você só vai vencer com a presença dEle. Você vai vencer quando você reconhecer as suas fraquezas. Quando você reconhecer que sem Deus você não consegue. Você só vai vencer com a presença de Deus. Com a presença do Espírito Santo. Te guiando, te direcionando, em nome de Jesus. Exemplo disso foi José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. José, ele foi preso. José, ele foi humilhado, mas ele tinha uma palavra do Senhor. E a palavra do Senhor cumpriu na vida dele. O sonho que ele tinha tido lá, que ele governaria. Ele não perdeu a promessa de Deus no coração. Que você não venha perder essa promessa que o Senhor ele tem para sua vida. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Circunstâncias vêm. Circunstâncias vêm tentando nos parar. Tentando nos afrontar. Mas nós não podemos olhar para isso. Não podemos olhar com os olhos naturais. Devemos olhar com os olhos do nosso coração. Com a visão que Deus colocou no nosso coração. Você deve seguir a sua vida com a visão que Deus colocou no seu coração. Não que aquilo que os seus olhos viram. Assim como Golias, voltando aqui para a história de Davi, o que ele via na frente dele era um gigante, bem mais alto do que ele. O problema parece estar mais alto que você, mas você ainda não entendeu que o Deus que você serve é maior do que qualquer circunstância que você enfrente. Seja qual for, seja circunstância de vergonha, seja circunstância de pecado que você não consegue sair sozinha. Não importa o tamanho do gigante que você tem enfrentado hoje. Eu quero que você entenda que sem Deus você não consegue. Eu quero que você entenda que nada pode te vencer. Nada pode vencer aquilo que Deus, Ele já preparou para a sua vida. Só você pode deixar. Porque nós temos o livre-arbítrio, poder de decisão. Você escolhe. Escolha vencer, escolha estar do lado de Deus, escolha a presença de Deus na sua vida. Assim como José. José ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi preso, ele foi humilhado. Mas Deus levantou ele no tempo certo. Deus levantou ele no tempo certo. É no tempo certo. Deus ele vai te levantar. Essa luta que você tem enfrentado não é a morte, não é o fim. A luta que você enfrenta hoje não pode te definir. Em nome de Jesus, não sei o que você tem enfrentado, se é no casamento, se é nas finanças, se é o que, se é na saúde, não define você. Essa luta que você tem enfrentado hoje não te define. Você vai se levantar. Você vai levantar no tempo certo, no tempo de Deus. Escolha a presença do Senhor. Escolha estar na presença do Senhor. Quando você está fraca, aí sim você está forte. Reconheça o Senhor. Assim como diz a palavra, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, porque Ele vai endireitar as suas veredas. Reconheça o Senhor. Busque a presença dEle em nome de Jesus. Amém? Pega o seu caderninho aí, escreva aí. Qual luta você tem enfrentado hoje? Escreva no caderno. Se você não tem um caderninho ainda, compra um caderninho, pega um caderno aí, coloca diário espiritual para você fazer os seus devocionais, para você anotar tudo aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração, tá bom? Anota. Anota aí no seu caderninho ou no papel a luta que você tem enfrentado hoje. Qual luta você tem enfrentado hoje? Coloca aí na folha de papel. Em nome de Jesus, qual a luta você tem enfrentado hoje? Bom dia, chegou atrasada, né? Na aula. Coloca aí, qual luta você tem enfrentado hoje? Qual luta você tem enfrentado hoje? Depois eu vou levar a live, tá bom? Lá pro YouTube. Não tô cortando nenhuma live. Tá? Do jeitinho que eu falo, com os erros e os acertos. Retém o que edifica. Já tô levando lá pro YouTube, tá bom? E daqui a pouco eu vou
tá postando lá no grupo Tempo de Milagres, tá bom? Uma palavra, um desafio pra você. Os desafios que eu tô passando lá, voltando aqui no grupo, né? Estão sendo muito fáceis. Aí você fala assim, não vou fazer isso não. Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Se você negligencia as pequenas coisas, se eu te dar um desafio maior, você não vai cumprir. Não sei por que eu tô falando isso, mas você não vai cumprir. Então seja fiel, cumpra as pequenas coisas. Porque não, isso aqui é muito simples, não vou cumprir não. Eu vou deixar quando o desafio for mais desafiador. Você não vai fazer. Então faça os desafios que eu tô pondo lá no grupo Tempo de Milagres. Se você não entrou, entra lá depois, tá bom? Em nome de Jesus. Já escreveu aí? Escreveu aí? Qual a luta que você tem enfrentado hoje? É nas finanças? Qual luta você tem enfrentado hoje? Na saúde? Coloca saúde. Qual o desafio? Qual é a luta que você está enfrentando hoje? Você está preso num vício? Não consegue sair? Qual luta você tem enfrentado hoje? É no casamento? Tá uma brigaiada danada aí na sua casa? Coloca aí. Coloca aí. Qual luta você tem enfrentado hoje? Em nome de Jesus. Pegou? Então nós vamos declarar juntas. Agora. Juntos, quem tiver depois, homens, declare junto comigo agora. Declare, fala, eu recebo força do Senhor no meio da minha luta. Declare, fala, eu recebo força do Senhor no meio da minha luta. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Em nome de Jesus. Você que pode fechar os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos. Senhor, nós declaramos, Pai, que nós recebemos força do Senhor em meio à nossa luta. Em meio a essa aflição, ó Deus, que nós temos enfrentado hoje. Senhor, transforma, Pai, nesse dia, cada batalha em vitória. Que cada mulher aqui, meu Deus, seja fortalecida no íntimo e renovada, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, é que eu oro. E você que concorda, fala amém. Amém? Receba aí, em nome de Jesus. Fala, eu recebo força do Senhor em meio à minha luta. É em meio à luta que você recebe força do Senhor. Digo fraco, eu sou forte. Quando eu penso que eu tô fraco, aí sim, eu estou forte. E a palavra de hoje para você tá lá em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Porque eu te sustento. Porque eu te fortaleço. E te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Vamos mais uma vez? Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo do gigante. Não tenha medo dos problemas. Não pense que é o fim. Não tenha medo. Por quê? Porque Deus é com você. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai ficar sozinha. Quantas vezes nós enfrentamos lutas e aflições e nós pensamos que estamos sozinhos e nós vamos para a presença do Senhor e Ele nos fortalece. Ele nos fortalece. Não te assombres. Não fica assombrada com as más notícias. Não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Vem rumores de más notícias, só tragédia, só coisa ruim. Não te assombres, porque Deus, Ele é o teu Deus. Eu te fortaleço. Busca força em Deus, na presença do Senhor. Eu te ajudo, você não está sozinha. Você não está sozinho. Ele vai te ajudar. Mas para isso você precisa buscar a ajuda dEle. Eu te sustento. Quando você pensa que vai cair, que não tem jeito, Ele vai te sustentar. Se você caiu, Ele te levanta pelas suas mãos. Uma coisa que você não pode fazer é ficar no chão, porque Deus, Ele te levanta. Ele te levanta, Ele te sustenta, não é o fim. Ele te sustenta. Com a destra da minha justiça, a justiça de Deus é misericórdia, é amor, é bondade. Essa é a justiça de Deus. E Ele
derrama sobre a sua vida nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Declare comigo: não temas, o Senhor é comigo. O Senhor é contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Ele é a sua força no meio da luta. Ele é a sua força no meio da luta. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Se você sentir, vai lá no YouTube depois, compartilhe para alguém que precisa ouvir essa palavra de hoje. Você que não viu ela completa, vai lá, vê depois que eu vou estar postando lá. E se você sentir, compartilhe com alguém. Seja instrumento na mão de Deus para alcançar vidas nesse tempo, em nome de Jesus. Porque tem muitas pessoas que estão lá presas nas lutas que não saem dela, não entendeu. Quando elas pensam que tá fraca, aí elas estão fortes. Elas precisam reconhecer o Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. E compartilha essa palavra, entra lá no grupo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E até amanhã. Amanhã eu estou aqui de novo, 7h07 da manhã, para compartilhar uma palavra para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Tá vendo? Sem corte. Sem corte. É desafiador falar com a câmera, tá? Mas é um desafio gostoso, um desafio para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então entra no grupo, tempo de milagres, é tempo de vivermos um milagre. Assim como eu disse, antes do milagre, precisa da instrução, do ensino. Você precisa aprender da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não adianta você querer um milagre. Você querer um milagre. Deus, ele não faz mágica. Presta atenção. Deus não faz mágica. Ele faz milagre. E milagre é no caminho. É no movimento. É praticando a palavra de Deus. É obedecendo a palavra de Deus. É isso. É no caminho que Deus opera o milagre. Tá bom? Em nome de Jesus, precisa de um esforço da sua parte. Não sacrifício, mas um esforço da sua parte. Para quê? Para aprender de Deus. Aprender da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da onde? Da palavra de Deus. Então, para ter um milagre, precisa ouvir a Deus. Ouvir a palavra. Em nome de Jesus. Tempos de milagres. É hoje. É hoje que é o tempo de milagre. Isso mesmo, Aldina. É hoje que é o tempo de milagre. É o pão nosso de cada dia. É hoje. Deus, ele já liberou sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos terminar em nome de Jesus. Essa live de hoje. Em nome de Jesus. Pai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigada por essa palavra. Meu Deus, eu oro, meu Deus, para cada coração, ó Deus, aqui, meu Deus, presente. Aqueles que vão me ouvir, meu Deus, depois. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, eles venham receber, meu Deus, uma força sobrenatural. Uma força, meu Deus, que vem do Senhor, uma força que traga coragem, que traga, meu Deus, esperança, meu Deus, para esses corações. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão, meu Deus, prostrados, desanimados, sem forças, meu Deus, que eles venham ser alcançados, revigorados, ó meu Pai, pelo Teu poder, ó Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por todos. Meu Deus, eu já declaro que será um dia maravilhoso, um dia, meu Deus, cheio, meu Pai, dos milagres do Senhor, porque nós já temos o milagre da vida, que é o hoje que o Senhor já nos deu, Pai, como presente. Meu Deus, a Ti rendemos graça, Pai. Obrigada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E você que concorda, fala amém. Fala amém em nome de Jesus, tá bom? Beijo no seu coração. Um dia abençoadíssimo para você. Te espero amanhã, 7h07. Daqui a pouquinho lá no grupo. Em nome do Senhor Jesus. Desafio para você. Lembra, tem que cumprir os desafios. Por mais simples que seja. Seja fiel no pouco. No muito Deus vai te colocar. Se você não pratica nem as pequenas coisas, não queira receber mais de Deus. Porque primeiro você tem que receber o pouco de Deus para Ele te colocar no muito. É um passo de cada vez, tá bom? Beijo no seu coração. Lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, tá bom? Beijo no seu coração. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.